aonde a sua casa está alicerçada. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e a não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. Ao analisarmos as características das construções rurais dos dias de Jesus, podemos facilmente entender a ilustração que Jesus utilizou. As casas eram bem diferentes das construções que estamos habituados hoje em dia. As paredes não eram tão sólidas, ao contrário, eram feitas com uma mistura de barro endurecido, de modo que era comum que ladrões furassem as paredes para entrar nas casas. O telhado também era frágil, feito com uma mistura de terra e palha, podia tranquilamente ser aberto. Algumas pessoas preferiram construir suas casas bem longe do leito de um rio. Porém, isso também poderia ser um problema, pois era muito importante para o estilo de vida da época ter um riacho nas proximidades das casas. Isso favorecia a criação de animais, as plantações e o abastecimento da própria casa. Logo, era preferível construir uma casa perto do leito de um rio, mesmo que ele estivesse seco, pois quando a estação da chuva chegasse, o riacho que se formava garantia a água necessária, até mesmo para atravessar o período de seca. Muitas vezes, as tempestades também ocasionavam o transbordamento dos rios, principalmente com mudanças climáticas repentinas que são comuns naquela região. Quando percebemos a fragilidade das construções da época e consideramos o padrão climático da região, fica nítida a importância que havia ao alicerce da casa. O construtor prudente escolhe bem o local onde sua casa será construída. Ele tira a terra solta, cava buracos profundos até encontrar a rocha, e então ele constrói o alicerce na rocha. Já o construtor insensato não faz nada disso. Ele edifica sua casa na terra árida e solta, em plena areia. O insensato não considera as mudanças climáticas. Ele se ilude com o sol brilhando fortemente no período de seca, e não pensa nas tempestades que certamente virão. A mensagem principal da parábola é bastante óbvia. O construtor prudente é o que constrói a casa sobre uma base sólida. O próprio Jesus, na introdução da parábola, explica que o significado figurativo do alicerce é estas minhas palavras. Podemos entender que essa expressão, estas minhas palavras, não se refere apenas ao Sermão do Monte, mas a todas as palavras de Jesus, e por extensão a toda a Escritura como a infalível palavra de Deus. Visto que as Escrituras revelam Cristo como Filho de Deus, também é correto dizer que no significado espiritual da parábola, o próprio Cristo é a rocha. Jesus também deixa claro que praticar o Evangelho, ao invés de apenas ser um ouvinte, diferencia o prudente do insensato.
Todos nós estamos construindo. Nossa própria vida é uma construção. Todos os dias acrescentamos tijolos na nossa edificação. A estrutura da nossa vida vai sendo edificada em cada palavra, em cada pensamento, em cada desejo, a cada atitude e a cada realização. Porém, nem todos são iguais. Alguns são prudentes, outros são insensatos. Devemos ser praticantes e não só ouvintes do Evangelho. Muitas pessoas apenas ouvem a palavra de Deus e acham que isso já é o suficiente. Entretanto, o próprio Jesus adverte que é preciso praticá-la. O construtor prudente ouve as palavras de Jesus e entende que ele é o único fundamento seguro sobre o qual se deve construir. O apóstolo Paulo fala exatamente sobre esse princípio. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. 1 Coríntios, capítulo 3, versos 10 e 11. Só há dois tipos de construtores. Geralmente costumamos dividir as pessoas em várias classes, porém Jesus divide os homens apenas em duas, os prudentes e os insensatos. Não há uma terceira opção, ou pertencemos ao grupo dos tolos ou ao grupo dos sábios, ou somos ímpios ou somos justos. As diferenças aparecem nas tempestades. Enquanto a chuva não cai, o vento não sopra forte e as correntezas não vêm de encontro às casas, ambas parecem idênticas. Enquanto o sol está brilhando, o trabalho do construtor insensato parece ser tão bom quanto o trabalho do construtor prudente. Dentro das próprias igrejas, podemos ver esse padrão acontecendo. Às vezes as semelhanças superficiais impressionam, mas um dia os céus se escurecem, as tempestades acontecem, as chuvas transbordam os rios e as duas casas são postas à prova. Nesse momento, as semelhanças desmoronam junto com a insensatez do construtor que não fez sua edificação sobre a rocha. Os méritos são de Cristo. Algumas pessoas interpretam essa parábola de maneira completamente equivocada. Eles tentam defender um possível mérito, ou colaboração do homem, no processo de salvação. Pensar assim é um erro e fatalmente culminará em uma salvação por obras, uma doutrina completamente estranha às Escrituras. É fácil perceber que ambos os construtores utilizaram o mesmo material para levantar as paredes e fazer o telhado. Elas eram idênticas superficialmente. Talvez eu não ficasse surpreso se a aparência da casa, que foi construída sobre areia, parecesse ser mais sofisticada, já que seu tolo construtor não gastou tempo cavando para alicerçá-la na rocha. Mas perceba que não foi a construção em si que manteve uma casa de pé enquanto a outra desmoronava. O segredo estava no fundamento, no alicerce sobre a rocha. Um princípio claro dessa parábola é que o fundamento da bem-aventurança eterna do homem não está no próprio homem, e sim em Cristo e suas palavras. O ímpio confia em sua própria capacidade e acha que isso o livrará. O prudente entende que nenhuma de suas realizações poderá livrá-lo do juízo que virá, mesmo que ele seja um exímio construtor.
Diante das provações que vêm sobre o justo e sobre o injusto, a capacidade humana é tão transitória quanto a areia. Apenas a rocha poderá manter sua casa de pé. Apenas os méritos de Cristo poderão satisfazer a justiça de Deus no grande dia do juízo. Amém. Que Deus te abençoe. Se você gostou dessa palavra de Deus hoje, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e compartilhe com mais pessoas. E ajude a palavra de Deus a ser semeada.